Capítulo 1435, Davros e Dadven, Parte 1. Lid ponderou as palavras de Faluel, percebendo que entre ser capaz de produzir chamas de origem e de dominação, ele estava basicamente sentado em uma mina de ouro. Pare de se gabar da sua mina de ouro e comece a cuspir fogo, garoto. Já estou com inveja, é melhor você parar de pedir surra. A Hidra cutucou sua cabeça para tirá-lo dessa situação. Como você sabia o que eu estava pensando? Ele deixou escapar surpreso. Todos nós, dragões, fazemos a mesma cara enquanto contamos nossos tesouros. Faluel usava um conjunto de óculos de proteção pesados enquanto preparava a fornalha. A ferraria da Hidra não se parecia em nada com a de Ezequiel. Um sistema complexo de matrizes manteria todos os tipos de calor contidos, não importando se fossem naturais, mágicos ou baseados em chamas de origem. Um enorme buraco no meio do laboratório canalizava a lava derretida das profundezas de Mogar para dentro da fornalha, onde era usada no lugar do carvão para manter a temperatura estável. Para que serve a lava? Lid perguntou. Mesmo em circunstâncias normais, manter a temperatura alta o suficiente para liquefazer adamante exige muito foco. Ao usar minhas 7 cabeças em 7 tarefas diferentes, no entanto, é quase impossível sem uma fonte de elemento fogo. Faluel respondeu. É só graças à lava que mal preciso de um pouco de foco e mana para controlar a temperatura da fornalha. Não há um mestre de forja que funcione sem um desses. A Hidra apontou para o buraco, acrescentando mais uma coisa à já extensa lista de tarefas pendentes de Lid. A lição de hoje será especial. Como há apenas uma quantidade limitada de chamas de origem que você pode produzir antes de prejudicar sua força vital e temos muito metal para purificar, vou mostrar minha técnica de dominação. Espero que você aprenda por imitação. Faluel colocou à sua frente um bloco retangular de adamante fundido com 2 metros, 6,6 pés, de comprimento e 1 metro, 1 pé, de largura e altura. Lid colocou a mão sobre ele e ativou o revigoramento, usando o fluxo de mana para detectar o tamanho e a posição das impurezas com base na resistência que elas ofereciam à sua técnica de respiração. Então, ele respirou fundo, concentrando sua vontade em sua força vital para que as chamas da origem passassem pelo metal e afetassem apenas as impurezas. Pelo menos em teoria. O que realmente aconteceu foi que a massa de chamas violetas profundas tinha muitos pontos quentes aleatórios que deformariam o metal, afastando as impurezas de sua posição e reduzindo enormemente a eficácia da purificação. Lid assumiu o controle das chamas de origem com seu olho esmeralda e fez o possível para focalizá-las nas impurezas, ao mesmo tempo que removeu os pontos quentes indesejados. Ele demonstrou técnica, força de vontade e determinação, dando origem a um fracasso glorioso, mas total. O bloco adamante cedeu como um suflê mal cozido e as chamas deixaram passar a maior parte das impurezas, removendo uma fração mínima delas. Uau, isso foi uma droga! Faluel disse depois de verificar o metal com fluxo de vida, sua técnica de respiração. Eu deveria fazer você me pagar para purificar essas coisas. Ela colocou o adamante no forno, derretendo dentro de um molde para voltar a ter um formato regular. Certificar-se de que cada parte do metal derretesse completamente e misturá-lo uniformemente exigia tempo, paciência e técnica, de modo que quase 5 minutos se passaram antes que pudessem dar outro tiro. Deuses, isso foi muito mais fácil com a forja de Zolgrish. Tudo que eu precisava fazer era desejar isso e a forja faria em uma fração de segundo que levava minutos. Lid choramingou. Concordo. Quando você conseguir fazer um Lish revelar seu segredo sem desencadear uma guerra, me avise. Faluel respondeu como uma zombaria. De novo, mas desta vez deixe a dominação comigo. Lid verificou a nova posição das impurezas e respirou outra corrente de chamas de origem. Havia menos pontos quentes, mas ao focar nisso, Lid reduziu a capacidade perfurante do fogo. Foda-me de lado. Assim derreterei a superfície e perderemos mais tempo. Ele pensou quando os olhos de Faluel ficaram verdes esmeralda. As chamas de origem pararam quando a Hidra se livrou dos pontos quentes e das seções com baixo poder de perfuração.
Restaram apenas alguns punhados de línguas de fogo, mas elas penetraram no adamante e destruíram completamente as impurezas que Faluel tinha como alvo. A dominação pode realmente fazer isso? Lito olhou para a Hidra com admiração. Talvez fosse pela solidão, ou talvez fosse porque ele transbordava de gratidão por todas as maravilhas que ela continuava lhe ensinando, mas Lee teve dificuldade em não beijar Faluel. Sim, claro. Este método é realmente um desperdício, já que usamos menos de 1/10 de suas chamas, mas pelo menos é garantido que dará resultados. Verifique o bloco agora. Lito usou o revigoramento novamente, descobrindo que, embora as impurezas menores tivessem desaparecido, as maiores haviam diminuído de tamanho. Agora é a sua vez. Lembre-se de nunca pensar demais. A dominação e o núcleo violeta funcionam de maneira semelhante. Se você precisa de mais foco do que o necessário para acenar com a própria mão, então você está fazendo algo errado. Faluel disse. Mais fácil falar do que fazer. Lit suspirou. Sou um dos maiores pensadores de Mogar. Ele respirou mais uma vez, com sentimento. Tentar não pensar só piorou as coisas enquanto ele pensava no que fazer caso algo desse errado em cada etapa do processo. Porra, não. Faluel explodiu as chamas antes que pudessem alcançar o adamante. Pare de se preocupar. Aqui você não precisa de planos de contingência, mas sim de viver o momento. Você não terá sucesso se continuar imaginando em sua mente todas as maneiras possíveis de falhar. 5 minutos de intervalo. Preciso meditar para limpar minha mente. Lee perguntou. Não para você, idiota. Para mim. Faluel precisava urgentemente usar sua técnica de respiração para recuperar as forças e aliviar a pressão mental de praticar 7 disciplinas diferentes ao mesmo tempo. Ela sentou-se de pernas cruzadas no chão, trazendo ordem à bagunça que era a mente compartilhada de seus múltiplos corpos. Porra! Faluel cuida de uma turma inteira e eu não consigo nem consertar nada, Lee pensou. Isso é porque eu tenho 300 anos de prática, seu nanico de 19 anos. Pare de tentar me imitar e seja você mesmo. Ela respondeu. Como você, não sou o leitor de mentes, mas se você cerrar os dentes com mais força, tenho certeza de que eles vão quebrar. Faluel conjurou um espelho de gelo na frente de Lit. O Tiamat, devolvendo o olhar, estava estressado, irritado e precisava tirar o pau no cu. Lit respirou fundo uma série de vezes tentando relaxar. Manipular as chamas de origem foi difícil porque não só foi a primeira vez, mas também porque ele teve que realizar várias tarefas em uma fração de segundo. A temperatura, os pontos quentes, a capacidade de perfuração e a dominação, todos precisavam que ele exercesse precisão cirúrgica e tomasse decisões rápidas. No momento em que Lee foi forçado a parar para não comprometer sua força vital, eles haviam purificado apenas 2 blocos de adamante. Ótimo trabalho! Levamos muito tempo para terminar o trabalho em comparação com um respirador de fogo decente, mas ainda assim me economizou algumas centenas de milhares de ouro ou alguns artefatos. Faluel deu um tapinha em suas costas. Capítulo 1436, Davros e Dadven, Parte 2. Voltarei a praticar dominação com os outros. O revigoramento não tem efeito na minha força vital, mas ainda pode reabastecer a mana que gastei em dominação. A voz de Lita era áspera e profunda, como se as chamas tivessem queimado sua garganta. Não, você vai para casa. Por hoje acabou. A Hidra tirou a roupa de trabalho enquanto balançava a cabeça. O suor fazia suas roupas grudarem nela como uma segunda pele e seu rosto avermelhado pelo calor parecia ainda mais lindo que o normal. Ainda estou cheio de energia. Faluel cutucou a testa de Lit, interrompendo e fazendo sua visão ficar embaçada. O descanso é parte integrante do treinamento. Você não tem ideia de como está exausto. O estresse físico, mental e emocional vai te matar se você não cuidar de si mesmo. Lit tentou usar o revigoramento, mas não se sentiu melhor com isso. Sua força vital está severamente abalada. Eu deixei você se esforçar demais para mostrar as consequências de abusar das chamas de origem em um ambiente controlado. Faluel ajudou Lit a se levantar enquanto sua cabeça clareava aos poucos.
Como posso melhorar rapidamente? Ele perguntou. Não há atalho. Comida, sono e relaxamento são a única cura que conheço. Tchau. Ela distorceu Lita em seu celeiro enquanto ainda era meio-dia. Ele teria voltado alegremente para a torre, mas sem Solos não havia ninguém. Elina e Haas ficaram felizes com a ideia de passar algum tempo com ele depois de tanto tempo. Deuses! Olhe isso, querido. Haas disse. A barba por fazer, o cabelo, os círculos pretos ao redor dos olhos. Lid parece uma porcaria. Haas. Nosso filho, grande mãe todo-poderosa. Elina não gostou da forma como Haas expressou seu diagnóstico, mas achou que era preciso. Vá tomar banho enquanto preparo algo nutritivo para você. Haas não percebeu os olhos injetados e a perda de alguns quilos, mas o check-up de rotina de Elina não. Após o banho, Elina obrigou-o a se livrar da barba por fazer e a comer o suficiente para 4 quilos. Mãe, pai, já me decidi. Vou comemorar meu aniversário apenas uma vez e apenas com minha família este ano. Não suporto nobres me bajulando e não tenho forças para sorrir como se nada tivesse acontecido. Agora não. Lito disse depois de limpar seus pratos. É claro, querido. Ela assentiu. Lito deu a ela uma breve lista de convidados que incluía apenas sua família, as irmãs Ernas e a família do protetor. Não ver Camila entre esses nomes, ou pelo menos Zinha a magoou, mas Elina não disse nada. Conversaram um pouco sobre a fazenda e os animais até o final da refeição. Lito se ofereceu para curar gado e trabalhadores agrícolas de graça antes de voltar para seu quarto. Faluel pode dizer o que quiser, mas não tenho tempo a perder. Posso desenvolver uma nova técnica de respiração sem sobrecarregar meu corpo, mesmo sozinho. A primeira coisa que preciso fazer é... Ele adormeceu no momento em que sua cabeça tocou o travesseiro. Lita acordou algumas horas depois, quando já era tarde demais para praticar, mas cedo demais para jantar. Além disso, Solos e Tista ainda não haviam retornado. Li teletransportou-se para o covil da Hidra, atraindo muitos olhares de ódio para si mesmo. Eu disse para você descansar. Faluel disse enquanto se concentrava em sua técnica de respiração. Ter uma pessoa a menos para cuidar facilitou o seu trabalho. Não vou treinar. Só quero algumas informações. Li tirou Darwin do bolso e mostrou a Faluel. Onde você conseguiu isso? Seus olhos brilhavam com a mesma ganância que Lito via com frequência ao se olhar no espelho. Talvez ela esteja certa. Talvez todos os dragões façam a mesma cara enquanto olham para os objetos de seu desejo, ele pensou. Lito contou a ela como encontrou um metal resistente à magia enquanto lutava contra um verme da rocha. Ele havia procurado informações sobre Darwin enquanto estava no exército, mas foi classificado apenas como mestre de forja real. Agora que estou aprendendo a usar a dominação e as chamas de origem, talvez consiga transformar o Darwin em algo bom, se alguém me disser o que Elite disse. Darwin é um metal tão raro quanto o Davros, e a razão pela qual você nunca ouviu falar dele é que eles são as duas faces da mesma moeda. Faluel verificou a massa negra e irregular com sua técnica de respiração. Como alguém pode ser tão estúpido a ponto de usar esse Darwin como ele é e nem se preocupar em tentar recuperá-lo? Ela não tinha ideia de que naquela época a organização do mestre não tinha arbitra e que mesmo o conhecimento de Vastor como mestre forjador real não ajudava. Refinar Darwin era algo que apenas os despertos poderiam fazer e o mestre tinha tanto disso que nem se importou em recuperar o que havia dado a um de seus asseclas mais inúteis. O que você quer dizer? Li perguntou. Acredite ou não, enquanto o metal comum é refinado pela energia mundial até se tornar Davros, o mesmo acontece com suas impurezas. Durante o processo natural de têmpera, as impurezas se aglomeram até que restem apenas aquelas mais resistentes à magia. Você só pode obter Darwin fundindo Davros. É um metal incrível que pode ser usado para dispositivos de camuflagem muito superiores aos que usam ouro e para criar proteções que oferecem pouca proteção física, mas defesa mágica absoluta. Faluel disse. Você pode usá-lo para criar. Mas como? Tentei tudo o que pude e falhei. É muito difícil, tornando quebradiço.
Além disso, não posso usar o revigoramento para detectar impurezas e todas as minhas tentativas de derretê-lo e depois dar foi uma forma que falhou. Lit disse. Isso não é algo que um iniciante possa fazer. Para criar algo com Darwin, primeiro ele precisa ser purificado das impurezas de Davros. Para piorar a situação, devido à sua resistência mágica, só pode ser tratado com fogo natural, mas Darwin exige temperaturas que nenhuma fornalha pode produzir sem magia. Faluel apontou para seu poço de lava. O quê? É por isso que não consegui derreter. Como faço para purificar Darwin? Lit perguntou. Você não vai gostar da resposta. Você faz isso pela força bruta. Faluel colocou a mão em cima da de Lit e ambas sobre o metal antes de ativar o fluxo de vida. Darwin era resistente tanto à mana quanto à energia mundial, exigindo o poder de um indivíduo de núcleo violeta apenas para examiná-lo. Ao contrário do que aconteceu com os metais mágicos normais, impurezas poderiam ser encontradas onde quer que o fluxo de energia se tornasse mais fácil. Você consegue sentir esses pontos. Quando você trabalha com Darwin, você deve tratar Davros, adamante até mesmo a prata como impurezas. Para criar algo com isso, primeiro você precisa removê-los completamente. Ela disse. Como faço isso? Chamas de origem? Lit perguntou. Você deseja? Darwin é resistente até mesmo a isso. Faluel riu. Então como? Lava para derreter Darwin e chama de origem para derreter as impurezas ao mesmo tempo. Você entende agora por que os mestres de Forja Real ainda não desvendaram os segredos de Darwin. Faluel devolveu-lhe um metal e encerrou a aula. A Hidra usou o fluxo de vida tantas vezes que perdeu grande parte de sua eficácia. Continua no próximo vídeo.